Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça ou perversão dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Meu Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, desafiadora para nós. Estamos além das nossas próprias forças e nos gloriamos nisso, porque dependemos de Ti. Pedimos, Senhor, que o Teu povo seja instruído pelo Teu Santo Espírito, conforme a Tua Santa Palavra, e que eu, Senhor, aqui não venha ser um empecilho, e que nada venha nos distrair, e as nossas atenções possam estar completamente focadas na exposição da Tua Santa Palavra. Que nós possamos compreender, conforme esta palavra, contra o que Tu estás irado. E que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito aos Teus pés, para pedir perdão e obter perdão por causa da obra do Teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós pedimos essas coisas, Pai. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade, nós vimos qual é a natureza da ira de Deus. Não se distraiam com o slide. Deixa lá só para acompanhar depois. Vimos qual é a natureza da ira de Deus e contra o que o Senhor está irado. E é algo que nós vamos expandir hoje. Depois nós vimos que essa ira de Deus ela é revelada do céu, pontuando como e quando ela é revelada. E sobre isso eu fiz uma observação na semana passada e gostaria de fazer novamente. Eu afirmei que a ira divina, ela pode se mostrar, às vezes, em juízo imediato a um pecado. Lembram disso? E também falei que catástrofes e pragas são também demonstrações da ira de Deus. Também afirmei que não há inocentes quando morrem nessas pragas e nessas catástrofes. Mas, e aí é que está o ponto que talvez eu não tenha enfatizado e por isso eu estou repetindo, isso não significa que Deus esteja punindo exatamente as vítimas de uma catástrofe ou de uma praga, uma peste. Lembremos de Jesus falando a respeito da Torre de Siloé. Vocês acham que aqueles que morreram na queda da torre eram mais pecadores que os demais? Todos são pecadores. Este é o ponto. E a ira de Deus se revela contra todo o pecado. E a ira de Deus, como nós vimos, ela se revela, ela está num tempo presente contínuo, ela está constantemente se revelando. Então, catástrofes, pragas, as nossas enfermidades, a morte que nos rodeia, revelam que Deus está irado. Esse é o grande ensinamento da mensagem passada. Hoje nós vamos ver a quarta mensagem a respeito da ira divina. E notem, é um assunto que Paulo considerou importante, porque demonstra quanto que o Evangelho, ele não somente é necessário, mas ele é urgente ao homem. Creio que muitos erros e muitas confusões que geram demonstrações superficiais de fé, elas são causadas por ideias e conceitos errados a respeito da doutrina do pecado e da ira divina. E por essa razão nós estamos vendo o verso 18, palavra a palavra.
Assim, hoje nós veremos que, se a ira de Deus é revelada contra todo o pecado do homem, nós precisamos compreender o que é pecado. Veremos a natureza, o caráter do pecado, sendo ele, primeiro, impiedade e depois injustiça. Veremos que estes termos, eles são inseparáveis, mas que se apresentam numa ordem que precisa ser entendida e respeitada, para que nós não confundamos os efeitos com a causa. Impiedade gera a injustiça ou a perversão. E por fim nós veremos algumas, eu diria várias implicações e aplicações desta doutrina. Meus irmãos, esse texto ele foi escrito para a igreja. É uma carta para a igreja que se reúne na cidade de Roma. Então, é um assunto que o Espírito Santo determinou que o povo de Deus aprendesse. Compreender a natureza do pecado vai nos auxiliar a examinarmos os nossos corações e também nos fará compreender que o mal que nós vemos hoje no mundo, ele não pode ser resolvido com melhores leis, com melhor cuidado da saúde, com melhor educação, com melhor salário, com mais liberdade ou qualquer outro tipo de ação humana. É do Evangelho de Jesus Cristo que as pessoas precisam. E somente o Evangelho pode trazer alívio. Portanto, esse assunto interessa a todos nós. A uns porque precisam ser despertados à urgente necessidade do Evangelho para a sua própria salvação. E a outros porque, uma vez que foram salvos, precisam ser despertados à piedade, à santidade, à dependência, à alegria e ao louvor pelo amor gracioso que Deus demandou a cada um de nós. Assim, meu primeiro ponto é: a ira de Deus, ela é revelada contra o pecado do homem. E aqui nós vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, o que foi dito na última mensagem. Nós precisamos sempre lembrar de onde nós estamos, o contexto que nós estamos, o que Paulo está falando. E Paulo, ele está aqui apresentando o Evangelho e afirmando então a sua necessidade. E ele afirmou o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E aí nós podemos perguntar para ele: mas por que, Paulo? Porque o poder de Deus, ele vai dizer. Mas poder para quê? Para a salvação. Tudo bem, mas salvação de quem? De todo aquele que crer no Evangelho. Mas como essas pessoas serão salvas? Pela fé nesse Evangelho, onde é revelada a justiça que vem de Deus. Bacana, Paulo. Tudo isso muito interessante, mas por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para nós? Qual é a nossa necessidade disso? Então Paulo responde o porquê. Ele responde qual é a nossa necessidade. Porque Deus está irado contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Assim, lembremos primeiro a natureza da ira de Deus. Com ousadia eu afirmei que a ira de Deus é uma expressão do seu amor. E você pode, mas ira, amor? Exatamente, é uma expressão do seu amor. Mas por que isso, pastor? Porque Deus ama a sua glória. E Deus ama a sua criação. E, portanto, ele deve reagir contra tudo aquilo que se opõe à sua glória e que se opõe e busca destruir a sua criação. O nosso Deus, ele está irado. E ele está irado sem deixar de ser bondoso, paciente e tolerante. Nós não podemos medir a ira de Deus pela nossa própria ira, porque a nossa ira é carnal, porque a nossa ira é descontrolada. Conforme Tiago escreveu, todo homem seja tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Somente Deus, meus irmãos, ele pode irar-se justamente. Porque a sua ira é causada
por uma bondade perfeita, por um amor perfeito, sendo então uma indignação completamente pura, justíssima e santíssima. Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é abominável a Deus, porque é uma afronta à sua soberania, e é uma afronta à beleza da sua santidade e da sua majestade. Em segundo lugar, o objeto da ira de Deus. Nós precisamos lembrar que, tudo bem, Deus está irado contra toda impiedade e injustiça, isso é pecado. Mas o pecado, ele precisa de um agente. O pecado precisa do pecador. Isso é muito importante, porque muitas pessoas vêm com aquele papinho que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Será que seria assim? Deixa-me ilustrar isso com o nosso contexto político. Nós vemos muitas manifestações e, em sua maioria, as manifestações populares, elas são ineficientes, porque elas são genéricas. Elas são contra coisas abstratas, difusas. Por exemplo, manifestação contra a corrupção. Ora, todo mundo que não é corrupto não gosta de corrupção, primeira coisa. Mas eu estou contra a corrupção e vamos nos manifestar contra a corrupção. Mas, meus irmãos, não se pode evitar a corrupção sem evitar a ação do corrupto, ou sem punir o corrupto. Portanto, as manifestações deveriam ser contra fulano de tal, comprovado corrupto, que deve ser punido, preso e afastado do seu cargo. O mesmo ocorre, por exemplo, com manifestação pedindo liberdade. Queremos liberdade. Isso é completamente inútil. Quem é que está privando a liberdade? Ah, é Cicrano. Então a manifestação deve ser contra Cicrano, para que ele pare de atentar contra a liberdade. Ah, queremos liberdade. É abstrato. Assim, meus irmãos, nós não podemos afirmar que Deus odeia apenas o pecado. Por quê? Porque o pecado é abstrato. Porque não dá para punir apenas o pecado. Meus irmãos, não é o pecado que vai para o inferno. Entendam isso, mas é o pecador, é o agente concreto, é aquele que cometeu o pecado, que vive no pecado, que irá para o inferno. Compreendem isso? Deus está irado, então, contra homens que, por serem pecadores, estão expostos à ira divina. Assim, no meu segundo ponto, vamos analisar a natureza do pecado. Vimos a natureza da ira de Deus. Vamos ver a natureza do pecado. Em primeiro lugar, o que é pecado? Se eu perguntar aqui para cada um dos senhores, eu certamente não vou encontrar mais do que duas pessoas que falem a mesma coisa. Cada um terá uma definição diferente do que é pecado. E é estranho que nós, pecadores, tenhamos tanta dificuldade para definir o que é pecado. E nós encontramos no mundo hoje, por exemplo, a psicologia retratando a humanidade como estando em situações difíceis devido a escolhas imperfeitas. Encontramos, no outro lado, a sociologia, estudando as pessoas como vítimas de circunstâncias sociais, ambientais ou hereditárias. E tanto a psicologia quanto a sociologia vão atribuir a essas causas exteriores o mal. Mas e nós? Muitas igrejas tratam de forma errada também o pecado, terceirizando a responsabilidade do pecador, transferindo a responsabilidade do homem à influência demoníaca. E aí não se prega contra o pecado, se prega contra a ação de demônios. E aí não se clama para que as pessoas se arrependam e se convertam, mas se promove cura e libertação. Não é estranho isso? Mas o que é pecado, meu irmão? Certamente, você já
deve ter ouvido muitas definições, como por exemplo, pecado significa errar o alvo. E aí a pessoa fica toda... definir o termo, errar o alvo. Mas isso não é meio vago? Errar o alvo? Não é meio relativo? Que alvo que eu errei? A palavra de Deus, meus irmãos, não deixa as coisas no ar e Paulo muito menos. Paulo afirmou que o pecado é a quebra da lei de Deus. Essa é a definição que nós devemos ter do pecado. Quebra da lei de Deus. E assim, Paulo atribui ao homem o papel ativo no pecado. A desobediência a qualquer um dos mandamentos de Deus é pecado. E assim, é um erro enfatizar demais pecados específicos, pecados particulares, pecados da carne, e esquecer do pecado como quebra da lei. Quebra de qualquer mandamento é pecado. E muitas vezes é enfatizado algum tipo de pecado da carne, algum tipo de pecado particular. Normalmente é enfatizado o pecado que você não comete, mas que o outro comete. Então tal coisa é pecado. Mas isso aqui, né? Nós nunca olhamos os nossos. Veja, por exemplo, o jovem rico. Ele chega para Jesus cheio de si e afirma que cumpriu toda a lei. Mas quando Jesus aplicou o sentido geral da lei, ele se afastou, triste. Por quê? Porque ele era avarento. E sendo avarento, ele quebrava a lei. O mesmo nós vemos na história do fariseu no templo. Ele podia agradecer por não ter certos pecados, pecados específicos que aquele publicano tinha, enquanto ele era orgulhoso e cheio de si. Pecado é desobedecer a lei. Se nós olharmos para alguma coisa particular, separar, nós vamos cair no erro que Jesus corrigiu no Sermão do Monte. Os fariseus achavam que não eram, por exemplo, adúlteros, porque não cometiam adultério. Mas cobiçavam. E a quebra de qualquer mandamento é a quebra de toda a lei. E ao cobiçar se faziam adúlteros. Ao se irar se faziam assassinos. Pecado é desobedecer à lei de Deus. Segundo lugar, o que a lei nos ensina? E nós não precisamos nos confrontar com os 613 mandamentos para tentar ver o que ela faz, porque a própria palavra de Deus nos deixa isso muito claro. A lei nos ensina a amar. O fim da lei, o propósito da lei, Paulo vai dizer, é o amor. Amar o quê? Primeiro a Deus. E depois ao próximo. E sempre nessa ordem. Porque a inversão dessa ordem bagunça tudo. Notem, nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos, ele diz o seguinte: o mandamento mais importante é este: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Continua, nenhum outro mandamento é maior do que esses. Os irmãos entenderam o que Jesus falou aqui? Notem, primeiro, ele resumiu os mandamentos em 2. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos já são um resumo da lei. Já é Deus dando para nós, vai lá, deixa eu ser, me perdoe o termo, dando uma colher de chá para nós, nos facilitando o entendimento da lei. E Jesus nos facilita mais ainda, dizendo, olha, 2 mandamentos resumem tudo. Em segundo lugar, ele deu a esses mandamentos uma ordem. O mais importante é esse. E o outro, igualmente importante, é esse. Mas o mais é esse. E por fim, ele ensinou que eles são inseparáveis. Igualmente importante. Por quê? Porque a desobediência a qualquer um deles é pecado. Porque, como Jesus disse, nenhum outro mandamento é maior do que esses. Por que ele falou isso? Porque esses mandamentos resumem toda a lei, a completude da lei.
E se alguém guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, como diz Tiago, se faz culpado de todos. Esse resumo, meus irmãos, os irmãos hão de concordar comigo, parece apontar para uma divisão interna da lei. Esses dois mandamentos. Mandamentos verticais, referentes ao nosso relacionamento direto com Deus. E, em segundo lugar, mandamentos horizontais, referentes ao nosso relacionamento com a humanidade, com os homens, com as outras pessoas. E parece que Paulo, ele está apontando para essa divisão aqui no verso 18. Para ensinar melhor o que é pecado, meus irmãos, aprove ao Espírito Santo de Deus definir pecado como impiedade e injustiça. E assim meu terceiro ponto é: o que é impiedade e o que é injustiça? Muitos intérpretes afirmam que essas duas expressões elas têm o mesmo sentido. Elas é Paulo utilizando de uma figura de linguagem que tem um nome confuso, mas para traduzir para os irmãos é 2 por 1. Ou seja, ele está transmitindo uma ideia geral, indicando apenas uma coisa com duas palavras. Entretanto, meus irmãos, por tudo que eu li, e pelo próprio significado dos termos, eu creio que Paulo utilizou aqui, primeiro, impiedade, apontando um ataque contra a majestade de Deus. E depois, injustiça, apontando um ataque às justas ordens de Deus sobre como nós devemos nos relacionar uns para com os outros. Deixa eu desenvolver essa ideia. O primeiro termo, impiedade, ela aponta para uma transgressão particularmente religiosa. Como eu já disse, direcionada verticalmente a Deus, para o alto, para cima. Um distanciamento de Deus. Um viver como se Deus não existisse. O próprio termo, quando você vai ver o significado de impiedade, impiedade literalmente é sem piedade. Então, praticar impiedade é não ser devidamente, não ter devidamente um sentimento reverente ou piedoso, um sentimento que convém à criatura para com o Criador, para a criatura que é dependente de Deus para a sua própria existência. Indica, como diz o MacArthur, uma falta de reverência, uma falta de devoção e uma falta de adoração ao Deus verdadeiro. Então indica uma relação corrompida com Deus, verticalmente. A ira de Deus é revelada contra a impiedade de todos aqueles que não reconhecem Deus como Deus e assim o desprezam. Daqueles que não buscam a Deus e assim se afastam dele. Daqueles que não adoram a Deus e assim acabam fazendo ídolos para si próprio. Daqueles que não servem a Deus porque acabam servindo à criatura e ao próprio ventre. E injustiça. Injustiça ou perversão, algumas traduções como a ARA optam por perversão. Esse termo já aponta para uma transgressão, como eu falei, num aspecto horizontal, direcionada aos homens, de você para com a humanidade, por meio de atitudes ou de um padrão de comportamento imoral. Um comportamento imoral, ilegal, injusto para com o próximo, para com as outras pessoas. O Augustus Nicodemos, ele diz que injustiça ou perversão nesse trecho significa perverter o direito, a dignidade e a justiça. É o tratamento imoral, injusto e opressor de uma pessoa para com outra. E assim nós vemos que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a injustiça dos homens.
Portanto, meus irmãos, nós podemos definir impiedade como pecados cometidos contra a lei de Deus, num sentido vertical, diretamente contra ele. Podemos dizer ainda pecados contra a primeira tábua da lei. Você já ouviu essa separação, né? A lei foi dada em 2 tábuas e costuma-se dizer que a primeira tábua são os mandamentos que se relacionam com Deus diretamente e a segunda tábua com os homens. E assim, então, injustiça ou perversão são os pecados cometidos contra a lei de Deus nessa segunda tábua, num sentido horizontal, atingindo diretamente o nosso relacionamento com os homens. E desta maneira, a injustiça ou a perversão vai gerar uma decadência moral. Ok? Estão me acompanhando? Terceiro ponto, como atuam então a impiedade e a injustiça? Isso é muito importante, preste muita atenção. Em primeiro lugar, impiedade e injustiça, meus irmãos, são inseparáveis. Não há como você separar um do outro. A primeira tábua da lei foi dada pelo mesmo legislador que deu a segunda tábua da lei. E até os teólogos não têm concordância se são os 4 primeiros mandamentos só relacionados a Deus, ou se o 5º mandamento, honrar pai e mãe, também se relaciona com Deus. É inseparável. O apóstolo João escreveu o seguinte, nós lemos na liturgia: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus, regenerado. Nós não devemos, meus irmãos, separar, então, a piedade da justiça. Calma, pastor, você está falando em impiedade e injustiça, agora você está falando em piedade e justiça. Exatamente, eu estou falando primeiro positivamente. Não há como separar a piedade, o viver piedoso, da justiça. Porque aquele que foi regenerado, ele não continua a pecar. Aquele que foi regenerado é nascido de Deus e Deus vive nele. E Deus vivendo nele, ele tem um relacionamento correto com Deus. Ele tem um viver piedoso. E por ter este viver piedoso, se manifesta na sua vida num viver de maneira justa. Não devemos jamais separar piedade de justiça, porque ambos andam juntas. João continua dizendo, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa. Como Deus é justo. Viram que bacana? A pessoa demonstra aquilo que Deus é, porque Deus está nela e ela está em Deus. Quem realmente ama a Deus, meus irmãos, sobre todas as coisas, quem realmente não envergonha o nome de Deus e não usa o seu nome em vão, quem não vive de forma idólatra, fazendo uma imagem deturpada de Deus em sua mente, ou adorando qualquer criatura no lugar de Deus, jamais vai viver confortavelmente roubando o próximo. Jamais vai oprimir o próximo. Jamais vai viver confortavelmente mentindo, abusando, cobiçando o cônjuge do próximo, ou cobiçando os seus bens, ou qualquer outra coisa que pertença ao próximo. Porque como João escreveu, quem permanece em Deus não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece a Deus e não entende quem Ele é. Portanto, não devemos, se não podemos separar piedade da justiça, nós não podemos também separar o contrário, a impiedade da injustiça. Por quê? Porque ambos abranjam a totalidade do pecado. Em segundo lugar, elas se apresentam numa ordem. Isso é muito importante. Consideremos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram pegados como um sorteio de cartas daquele antigo da televisão, joga para cima, escolhe uma, essa é a primeira, algo assim.
não foi dado aleatoriamente, foi dado ordenadamente. E quem deu essa ordem não foi ninguém menos do que o próprio Deus. Paulo, seguindo Jesus Cristo, que resumiu em 2 mandamentos, dizendo o primeiro este e o outro igualmente importante é este, Paulo ordenou primeiro o nosso relacionamento com Deus, que pode ser piedoso ou impiedoso, e depois o nosso relacionamento com o próximo, que pode ser justo ou injusto. João escreveu o seguinte: e este é o seu mandamento, que nós creiamos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e Ele permanece neles. Notaram? Primeiro Deus, depois o próximo. Primeiro piedade, depois justiça. E igualmente, primeiro impiedade, depois injustiça. Continua João: todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Eu acho maravilhoso isso. Sabemos que amamos... eu amo a humanidade. Tudo bem, você ama igual o socialista, né? O socialista ama a humanidade, menos o vizinho ou o próprio filho. Sabemos que amamos a Deus, os filhos de Deus, se nós amamos primeiro a Deus e se obedecemos os seus mandamentos. E o próprio amor ao próximo é um mandamento de Deus. E aí continua: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Portanto, meus irmãos, as ações do homem, injustas ou pervertidas, as nossas ações, elas são determinadas pelo relacionamento que elas têm com Deus. Compreenderam isso? Se elas amam e adoram a Deus, vivendo em conformidade com a lei de Deus, no seu pensamento, nas suas palavras, nas suas ações, então elas serão piedosas. E sendo piedosas, elas buscarão praticar a justiça. Mas, se elas odeiam a Deus, ou se elas desprezam a Deus, vivendo afastadas dele, ou vivendo como se ele não existisse, vivendo afastadas dos seus mandamentos, elas são culpadas de impiedade. E, consequentemente, elas praticarão injustiças na sua relação com os seus semelhantes. Assim, a injustiça, ela expressa a impiedade, porque a injustiça é gerada pela impiedade. Os irmãos estão compreendendo? E os irmãos conseguem fazer uma leitura do mundo agora? O mundo está muito ruim, porque o homem é impiedoso, porque ele é culpado de impiedade, porque está afastado de Deus, e naturalmente afastado de Deus ele é injusto. Encontramos essa ordem, meus irmãos, desde o Éden. Comer do fruto proibido foi um pecado de injustiça, cometido entre Adão e Eva, porque um matou o outro, e cometido com eles em relação à humanidade, porque, como nosso representante Adão, toda a humanidade pecou, caiu e morreu em Adão. De injustiça. Mas antes disso, eles já haviam pecado. Por quê? Porque eles se afastaram da palavra de Deus, se afastaram daquilo que Deus tinha ordenado, duvidaram do amor de Deus, desconfiaram que Deus estava escondendo alguma coisa deles, ouviram a Satanás ao invés de ouvir a Deus, desejaram e cobiçaram aquilo que Deus disse que não era bom, queriam ser iguais a Deus, porque já haviam caído em impiedade. Primeiro impiedade, depois injustiça. Em terceiro lugar, temos que entender a importância dessa ordem. Veja, João escreveu o seguinte: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão.
quem ama o seu irmão permanece na luz, em Deus, e não leva outros a tropeçar, não comete injustiça. Mas quem odeia o seu irmão, ou seja, comete injustiça, ainda está na escuridão, e anda na escuridão, e não sabe para onde vai, porque a escuridão o cegou. Anda na injustiça porque é impiedoso. A razão para essa ordem ser importante, meus irmãos, é a relação de causa e efeito. Nós precisamos compreender isso muito bem, para lutarmos contra o nosso pecado e para podermos evangelizar de maneira correta e para podermos auxiliar os nossos irmãos quando caem, quando tropeçam. Causa e efeito. A tentativa de livrar-se de Deus é impiedade, e essa precede sempre, e sempre vai gerar decadência e perversão moral entre os homens. Dito de outra forma, quem não ama a Deus jamais amará o próximo, por mais que ache que ame. É importante notarmos e respeitarmos essa ordem, porque, meus irmãos, sem a graça de Cristo, o homem ele é de fato uma criatura ímpia, no sentido de que ele se opõe à verdade de Deus por meio das suas ações, dos seus pensamentos, e está, portanto, negando ao seu próximo a justiça, a verdadeira justiça. Lloyd Jones afirmou o seguinte: a real essência do pecado é impiedade. É isso que realmente constitui o pecado. É isso aquilo que verdadeiramente faz do pecado, pecado. Impiedade. Trata-se de toda a nossa relação com Deus. Meus irmãos, nós não começamos pela injustiça. Nós começamos pela impiedade. É assim que nós devemos nos aproximar de Cristo, e é assim que nós devemos aproximar os outros de Cristo. Veja, Paulo, ele nos coloca diretamente diante de Deus e diante de um Deus irado. Paulo vai dizer em outro lugar assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por quê, meus irmãos? Porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. João vai dizer: Deus é luz. E se nós vivemos na luz como Deus está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sendo Deus luz, quando o homem se distancia dele, ele anda em trevas e tropeça em muitas perversões causadas pelo quê? Pela impiedade, pelo afastamento de Deus. Sendo Deus a justiça, distanciar-se dele faz o homem andar na injustiça, causada pela impiedade. A impiedade gera toda injustiça e perversão. A nossa injustiça é apenas um agravante, é algo que piora a nossa situação, porque tem a impiedade como causa. É só agravante do crime. O crime já foi a impiedade. Os irmãos lembram que em Mateus nós vimos Jesus ensinando que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lembram disso? Ou seja, é com a boca, é com o corpo, é com a nossa mente, é com os nossos desejos impuros que a injustiça e a perversão são praticadas. Mas esses frutos de injustiça revelam o quê? Uma árvore má. Revelam um coração cheio de impiedade. Estão compreendendo? Primeiro, impiedade. Primeiro, um coração longe, afastado de Deus. Depois, esse coração vai gerar injustiça nos relacionamentos com os homens. Depois, essa árvore impiedosa
ela vai produzir o único fruto que ela pode produzir, porque ela é uma árvore má, e assim ela vai produzir injustiça. Nós não podemos mudar os frutos sem que Deus transforme a árvore, sem que Deus mude o coração. Compreenderam isso? Não pode haver a eliminação da injustiça sem primeiro curar o mal da impiedade. A impiedade é a fonte da injustiça. E somente é possível conter a injustiça se a fonte for transformada. Agora, qual de nós transforma uma fonte? Nenhum de nós, é Deus. E como que essa fonte é transformada? Quando nós vamos a Ele. E que na realidade é Ele nos atraindo com laços de amor. Por conta disso, meus irmãos, impiedade vem primeiro. Assim, quando pecados específicos rondam a nossa família, o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, nós geralmente focamos e oramos e nos preocupamos e pedimos a Deus que Ele transforme aquele pecado da carne, aquele pecado particular específico. Não é verdade? Gastamos energia lutando contra a injustiça que se apresenta em forma de imoralidade, em forma de pornografia, em forma de mentira, em forma de corrupção, em forma de insubmissão, em forma de conflitos a respeito de fé, conflitos a respeito da sexualidade. Contudo, a origem desses pecados é a impiedade. E enquanto você ficar atacando o efeito sem olhar para a causa, você vai estar com uma pessoa com a cabeça completamente arrebentada por um acidente, dando para ela um anador, um analgésico. Toma isso aqui, querido. Vai dar certo. Você está dizendo para alguém que é impiedoso, para alguém que está afastado de Deus, que, olha, tal comportamento é errado, é pecaminoso. Quando o primeiro erro, ela está afastada de Deus. Isso primeiro deve ser buscado em nós mesmos, para que nós possamos ver as coisas de maneira corretamente. Primeiro nós temos que cuidar da nossa impiedade e correr aos pés do Senhor. E quando nós saímos da impiedade e vivemos de maneira piedosa, nós teremos um testemunho externo de transformação. As pessoas vão ver diferença, e vendo diferença, vão nos ouvir. Porque, meu irmão, não existe nada mais chato do que aquele hipócrita cheio de Bíblia, com a Bíblia debaixo do braço, mandando todo mundo para o inferno, e que vive pior do que o ímpio. E eu sei disso porque eu já fui assim. No ambiente de trabalho, mandava todo mundo para o inferno, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui... Mas quem estava no inferno era eu. Que terrível coisa. Olhando para a injustiça, quando que tinha que olhar para a impiedade, primeiro a minha. E depois disso, nós devemos confrontar as pessoas, primeiro confrontando a impiedade dessa pessoa, para somente depois confrontar os seus pecados específicos. Porque quando você leva as pessoas a Deus, à luz, ela sai das trevas, o próprio Espírito Santo começa a demonstrar a sujeira nela e ela começa a ser santificada por obra do Espírito Santo. Agora, quando ela está nas trevas, não enxergando nada, se você chegar, isso está errado, está errado, está errado, o que ela vai fazer? Se endurecer e mandar você para longe. E é o que você merece, e é o que eu mereço. Porque nós temos que entender aqui, primeiro impiedade, depois injustiça. É o mesmo, meus irmãos, sobre a nossa luta contra o nosso pecado. A nossa injustiça e perversão tem origem na nossa impiedade. Quantos de nós aqui luta contra algum pecado?
e fica lutando contra aquele pecado específico sem observar a causa dele, a impiedade que causa ele. Somente buscando a proximidade com Deus por meio de Jesus Cristo, com todas as forças, com todo o amor, com todo o entendimento, é que nós iremos obter vitória na mortificação dos demais pecados. Não adianta limpar o exterior se internamente nós somos como um túmulo, cheio de morte e imundície. Não adianta lavar o exterior do copo, enquanto dentro dele só tem sujeira. Como Lloyd Jones afirmou, nós merecemos o inferno porque somos ímpios. E os que permanecem ímpios irão para lá, independente dos seus atos de justiça ou injustiça. É impiedade o primeiro. Jesus Cristo, meus irmãos, por fim, antes de irmos para as aplicações, Jesus é o nosso modelo perfeito de piedade. Eu quero falar algumas coisas a respeito de Jesus para que você... como é que eu vou ser piedoso, pastor? Olha para Cristo. Ele é o exemplo. E ele afirmou o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Que declaração fantástica, meu amor. Meu irmão, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Não é porque ele não tivesse poder. Jesus tinha todo o poder, ele é todo poderoso, ele é Deus. Mas porque ele estava demonstrando a sua perfeita obediência ao Pai. Ele continua, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus, ele viveu totalmente para a glória de Deus, conforme ele diz mais à frente, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa, meus irmãos, é a definição da piedade. É nós, em Deus, buscando fazer a vontade daquele que nos criou. Portanto, o contrário disso, quando nós buscamos a nossa própria vontade, é impiedade que nós estamos buscando. E essa impiedade vai gerar na nossa vida injustiça. Observa qualquer pecado seu, pega qualquer pecado seu, ele vai nascer nessa impiedade. Você querendo fazer algo por você mesmo e não o que Deus determinou para você. Em outro lugar, Jesus diz o seguinte: eu não busco a minha glória. Por quê? Porque ele buscava a glória do Pai que o enviou, não a sua própria. Meus irmãos, quem busca a glória de Deus é piedoso. Quando nós buscamos o nosso próprio prazer, a nossa própria glória, nós somos impiedosos e cometeremos injustiça. Mas quem busca a glória de Deus vive em piedade. E não tendo impiedade, poderá lutar para não haver injustiça. Poderá lutar para não ter injustiça. Assim vamos, em último lugar, para as implicações e aplicações dessa doutrina. E são várias. A primeira, o erro dos santarrões. Não há, infelizmente, nada novo debaixo do céu. Jesus retratou homens que queriam ser justos, porque não precisavam de médico. Eram os que mais precisavam. Spurgeon, Lloyd Jones, cada um no seu tempo, testemunharam histórias impressionantes de pessoas que afirmavam não se sentirem pecadoras. Pessoas que conseguiam afirmar que não tinham pecado. Hoje, os homens continuam se achando não tão ruins assim. Não é bem assim como os crentes falam. Eu até que sou bonzinho assim, não sou perfeito, mas não sou tão ruim, né? Para piorar o estado, nós encontramos dentro das igrejas homens que afirmam que não se arrependem de nada, homens que afirmam que não pecam, homens que chegam ao cúmulo de afirmar que não existe nenhuma diferença entre eles e Jesus Cristo.
E eu fico assustado quando eu escuto um cão miserável latir um negócio desse. Porque você vai ler a palavra, e os próprios demônios, quando viam Jesus, diziam: o que queres conosco? Ó Filho do Altíssimo, ó Santo de Deus. E aí pessoas que deveriam lavar a boca antes de falar o nome do Senhor em vão, dizem que não há diferença entre elas e Cristo. Elas afirmam possuir uma intimidade com Ele, mas pelas suas palavras revelam a sua impiedade. E qualquer coisa que venham a fazer depois disso é injustiça. Segundo lugar, o erro de diminuir Deus. As pessoas tendem a criar um Deus pequenininho, um Deus que aceita qualquer coisa. Não, isso aí tá bom. Já tá legal, né? Poxa, já tô bem mais bacana do que era. Eles imaginam que estão aptos para chegar na presença de Deus. Um Deus todo santo, um Deus todo justo. Um Deus que reivindica toda a nossa devoção, todo o nosso amor. Um Deus que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Ao desprezarem a Deus, eles perdem toda a noção da grandeza de Deus que foi revelada na Escritura e principalmente revelado no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se tivessem essa noção, elas estariam cientes da sua indignidade e da sua impureza. Elas diriam como Pedro: afasta-te de mim que sou pecador. O grande problema dessas pessoas é que elas não encararam a questão da impiedade. Ainda que aparentem ser justas, mas se são impiedosas, acabou. Terceiro, isso auxilia a nossa autoanálise e evangelismo. As pessoas, nós somos tolerantes e somos indulgentes conosco. Nós analisamos tudo por meio de pecados particulares, pecados da carne específicos, limitados. Muitas pessoas, lembrando das listas sobre pecado, uma nós lemos em Colossenses 3, outra, por exemplo, em 1 Coríntios 6. Lembrando dessas listas, elas argumentam assim: olha, eu não sou devasso, eu não sou sodomita, não sou adúltero, não sou ladrão, não sou idólatra, não roubo, portanto, eu herdarei o reino de Deus. Essas pessoas se medem e se comparam com as demais e por causa disso se enganam, achando que são justas. Muitos crentes também erram dessa forma, analisando apenas pecados da carne, pecados particulares. Mas, meus irmãos, não é com homens que nós devemos nos medir. Nós não fomos chamados, você não foi chamado a ser melhor do que o pastor Alberto. Eu não fui chamado a ser melhor do que você. Mas Pedro afirmou: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, e aí eu cito Levítico: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. É diante dele que Paulo está nos colocando. É ele que está irado contra toda a impiedade dos homens. E enquanto nós não resolvermos o problema da impiedade, não adianta você vir com meia dúzia de justiça própria, que elas serão trapo de imundície. Isso tem implicação também na evangelização. Meus irmãos, nós não proclamamos o cristianismo para resolver problemas de relacionamento no casamento, problemas de relacionamento no trabalho, ou para libertar as pessoas de vícios. Isso são pequenos atos de injustiça, mas nós proclamamos para restaurar o relacionamento do pecador para com Deus. Para ir no foco do problema, na raiz do mal, na impiedade. O cristianismo não é pregado para impedir que as pessoas de irem para o inferno.
mas para que os eleitos de Deus, aqueles que outrora eram inimigos, sejam feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós não pregamos para levar as pessoas para o céu, mas para que elas vivam para a glória pela qual foram criadas, a ação pela qual foram criadas para a glória de Deus. É isso é o cristianismo. Quarto, busca pela glória de Deus. Nós devemos nos questionar, será que nós temos feito tudo para a glória de Deus? Quantas vezes nós desprezamos aquele que a palavra de Deus chama de fogo consumidor, e isso no Novo Testamento, isso em Hebreus, não é Antigo Testamento não, é fogo consumidor. Quantos dias se passam sem darmos graças a Deus por todas as coisas, sem demonstrarmos gratidão, seja pelo bem ou pelo mal que nos vem, o bem que nós não merecíamos e o mal que é muito menor do que aquilo que merecíamos. Foi o entendimento da impiedade que fez Paulo declarar, porque todos pecaram ou carecem da glória de Deus. Todos pecaram ou carecem da glória de Deus. Em outra versão, ou destituídos estão da glória de Deus. Outra versão ainda, não alcançam o padrão da glória de Deus. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, igreja. É por isso que toda injustiça do ímpio é um trapo de imundície, porque não é feito para a glória de Deus. Ainda que seja um efeito da graça comum para o bem da humanidade, se não é feito para a glória de Deus, tudo que não é feito por fé é pecado, tudo que não é feito para a glória de Deus é feito para a própria glória, ou para a glória de algum outro ídolo. O mesmo acontece com a devoção dessas pessoas que são ímpias. Provérbios vai nos dizer o seguinte: o sacrifício dos perversos ou ímpios são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos ou ímpios são detestáveis para o Senhor, mas Ele ama aquele que busca justiça. Deus tem prazer na oração daqueles que foram justificados. Por outro lado, aquele que, Provérbios de novo, desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, em outra versão, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Ah, mas aquela pessoa tem muita fé. Que fé que ela tem? Aquela coisa que a gente ouve, né? Aquela pessoa é muito justa. Que justiça que ela tem? Se ela é impiedosa. O breve catecismo nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós fomos criados. E qualquer coisa que deixe qualquer um de nós aquém disso é impiedade. E se vivemos em impiedade, praticaremos injustiça. E a ira de Deus permanece sobre nós. Quinto, isso é um antídoto contra a falsa espiritualidade. Nós estamos num tempo muito estranho. O crescimento do ateísmo tem sido balanceado com o crescimento de uma espiritualidade. Vocês já ouviram isso? Você vai ver artistas, esportistas, qualquer coisa, qualquer famosinho aí. Ah, eu sou muito espiritual. É uma busca de espiritualidade. Contudo, é uma religião sem Deus. Ou ao menos sem o Deus da Bíblia. É uma busca simples por moralidade. É uma busca para ser um ser humano melhor, mais elevado. É uma busca para construir um mundo melhor. E inclusive a igreja erra quando ela para de dar ênfase àquilo que atrai a ira de Deus. Impiedade e injustiça, correndo o risco de a igreja se transformar numa associação que promove apenas moralidade. Ou uma associação, uma ONG que cuida apenas do social, tentando diminuir as injustiças da sociedade, mas enquanto isso enxugam gelo, porque não consideram a causa dessas injustiças.
Essa é a prova que nenhuma ideologia e nenhuma religião pode transformar o mundo, porque elas olham para a injustiça e desprezam a impiedade e continuam debaixo da ira de Deus. Sem o referencial de o homem ser uma criatura de Deus, qualquer processo de correção dessas injustiças e opressões trará injustiça e opressão ainda maior. É só vermos a história. A Revolução Francesa está aí para comprovar isso. Quando nós retemos a verdade da nossa injustiça, nós acabamos sendo incoerentes. E, como Paulo vai dizer no verso 22, afirmando sermos sábios, nos tornamos tolos. Sem compreendermos que somente a piedade pode trazer a justiça verdadeira que Deus aceita, nós iremos continuar negando aquilo que o mundo precisa, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único remédio contra a impiedade que nós vemos aí fora. Lloyd Jones diz o seguinte: sugerir que se pode ter justiça, moralidade ou ética sem Deus, e o poder que só Ele pode dar, é detrair a glória de Deus e pecar contra Ele. Sempre que você tenta fazer, ou crê, ou ensina que algo que só Deus pode fazer, pode ser feito sem Deus, é impiedade. Sexto, isso nos aponta a nossa necessidade de Cristo. Não há nada que nos afaste, ou que afaste mais o mundo de Cristo do que a incapacidade de ver a sua necessidade dele, ainda que se recusem a admitir. Como Jesus declarou, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Sem nós compreendermos que nós carecemos da glória de Deus, nós não iremos ao médico, porque nós não reconheceremos a nossa impiedade e nós imaginaremos que podemos ser justos sozinhos. Essa é a razão para nós falarmos tanto sobre pecado e ira divina, para que nós possamos compreender a necessidade do Evangelho, porque a ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Sétimo, confissão, arrependimento e perdão. Meus irmãos, nós não devemos lutar apenas contra pecados particulares. Nós cobiçamos, nós roubamos, nós mentimos, nós adulteramos somente depois de nós falharmos em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Nenhum pecado da carne vai se manifestar sem esse afastamento primeiro. Ninguém que esteja na luz vai fazer isso. Você se afasta de Deus e então você faz essas coisas. Somente cortando a raiz da impiedade é que nós poderemos vencer as injustiças e perversões do nosso dia a dia. João escreveu o seguinte: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessemos a nossa impiedade, tendo certeza de que Ele perdoará e curará todo o coração quebrantado. João ainda diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, nós temos advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Em último lugar, provar e confirmar a fé. Jesus afirmou o seguinte, não é o último não. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como o pessoal está dizendo aí, pega a visão. Jesus falando, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Obediência aos mandamentos é sinal que nós estamos em Cristo, que nós estamos no seu amor, que nós estamos unidos ao Pai por meio de Cristo. O apóstolo escreveu,
Agora, filhinhos, permaneçam nele, porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo que pratica justiça é nascido de Deus. E visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. A nossa obediência vertical vai gerar a nossa obediência horizontal. João continua: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Agora observem, à medida que nós permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Ou seja, quanto mais próximos de Deus, mais piedosos nós seremos. E quanto mais piedosos nós seremos, mais e mais nós buscaremos ser justos. E na força do Espírito Santo seremos. E agora sim, a última aplicação. Ação de graças e obediência. Entender essa doutrina nos levará aos pés do Senhor, orando para que o Espírito Santo desperte em nós todo louvor e gratidão pela graça de Deus. Certo teólogo disse que o homem, ele sempre está sob o poder de Deus, quer sob o poder da sua graça, quer sob o poder da sua ira. E meu irmão, se nós não estamos sob o poder da ira de Deus, significa que nós estamos sob o poder da sua graça. E assim, nós devemos ser gratos por tão imerecido amor, porque nós merecíamos somente a ira. E se nós estamos em Cristo, seremos piedosos. E sendo piedosos, buscaremos ser justos. E assim poderemos e devemos amar a Deus com todo o nosso ser e obedecer a Ele com alegria, porque os piedosos lutam por santidade. Os piedosos lutam por justiça, como Pedro escreveu. Eles não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Assim nós concluímos, irmãos, que a impiedade é o abandono da relação com Deus, é a rebelião contra Ele, é a injustiça nos relacionamentos com os homens, é o fruto desse afastamento. Compreendemos que a ira de Deus se revela contra todo tipo de impiedade e injustiça. E assim, compreendemos que precisamos nos arrepender constantemente. Precisamos da justiça e da reconciliação de Jesus Cristo. Pois somente Ele nos aproxima do Pai. E essa proximidade é o viver piedoso, que pode gerar justiça. Portanto, nós precisamos primeiro do Evangelho. E a partir do Evangelho, nós viveremos como filhos de Deus. Filhos que são santificados pelo Espírito Santo e por isso buscam a santidade. Filhos que entendem que foram criados e salvos para glorificarem a Deus. E, portanto, sempre que não fizerem isso, sabem que estão pecando. Filhos que, diante de cada pecado, analisam qual é a raiz desse pecado, para cortar o mal pela raiz e abandoná-lo. Filhos amados, que apesar de fracassarem, estão seguros pelos méritos de Cristo, e por causa disso se humilham, se arrependem, lembram de onde caíram e continuam a sua jornada. Filhos que se regozijam porque aprove a Deus conceder-lhes fé e chamá-los por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Filhos que sabem que são aceitos pelo Pai, porque Cristo viveu a vida que eles deveriam ter vivido, obedecendo à lei e buscando a glória de Deus. Filhos que sabem que têm vida eterna porque Cristo morreu a morte que eles mereciam morrer e porque Ele ressuscitou. Filhos que não confiam nos seus próprios méritos ou na sua própria justiça, mas que dependem da graça e que descansam nos méritos de Jesus Cristo. E sabendo disso, amam o seu Deus e buscam, pela força do Espírito Santo, viverem de modo digno. Filhos que entendem quando Deus falou em Ezequiel: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne,
Para quê? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Que Deus Pai seja misericordioso conosco. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos humilha, que nos esclarece as coisas, nos faz entender por que nós gastamos tanta energia lutando contra coisas que não conseguimos vencer, porque lutamos de maneira errada. Nos mostra por que nós nos desgastamos em evangelizar e não obtemos frutos porque evangelizamos de maneira errada. Senhor, que esse entendimento fique gravado em nosso coração. Que a piedade traz a justiça e que a impiedade, o afastamento de Ti, o desprezo aos Teus mandamentos, aos mandamentos diretamente relacionados com a Tua santidade, grandeza e glória, esse afastamento gera a injustiça, gera a perversão. E que quando nós, Senhor, estivermos lutando contra os nossos pecados, lembremos disso e corramos para Ti. E quando estivermos falando da Tua graça, do Teu amor, da Tua salvação, lembremos disso e encaminhamos as pessoas a Ti. Para que depois disso o Teu Santo Espírito trabalhe, transformando aquilo que antes era injustiça, em justiça. Aquilo que era desobediência em obediência. Aquilo que era pecado em boas obras, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Nos ajuda. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.